Fala, fiel. Tô aqui para esse vídeo, né? Confesso para vocês que hoje foi um dia bem amargo, tendo em conta que ontem estava na Neoquímica Arena para ver o jogo do Corinthians contra o Lanterna do campeonato. Saí de lá de cabeça quente, tanto que tem um pós-jogo aqui no canal que, se vocês forem assistir depois aí, dá para ver, né? Como eu tava bem abalado com o que eu tinha visto na Neoquímica Arena. E hoje, durante o dia, enquanto trabalhava ali, comecei a refletir no que virou o Corinthians nos últimos anos, né? Como o clube vem se apequenando desde que conquistou o mundo e chegamos até aqui, né? Confesso para vocês que eu não ia na Arena fazia um tempo já. O último jogo que eu fui do Corinthians na Arena foi no Campeonato Paulista desse ano. Corinthians 2, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Naquele jogo o Corinthians ganhou de 2-0 com gols de Adson e Roger Guedes. E aí ontem eu vendo aquele time daquele jeito no primeiro tempo, né, sofrendo para atacar o Lanterna do campeonato, uma das defesas mais frágeis do Brasil, que veio aqui, se retrancou e o Corinthians simplesmente não conseguiu jogar. E aí eu fiquei pensando em tudo que o Duílio fez esse ano para não só destruir a pouca reputação que ele tinha já, por ser dessa quadrilha que comanda o Corinthians faz um bom tempo, mas também afundar o Corinthians junto, né? O Duílio ele assume o Corinthians em 2021 após uma gestão desastrosa do André Sanches, a qual ele era diretor de futebol do Andrés, prometendo colocar as contas do clube em dia, coisa na qual ele já tinha ajudado a chegar naquela situação. É a mesma coisa que você pegar alguém, quebra o braço da pessoa e depois faz a fisioterapia. É o que essa gestão vem fazendo. Eles fazem as cagadas e depois querem ser os salvadores da própria cagada. E o torcedor que paga, né, vendo toda essa palhaçada. Vendo um time que arrecada tanto, que tem uma torcida que lota o estádio quase todos os jogos, ocupando a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro e sendo dominado pelo Lanterna do campeonato, pelo pior time do campeonato. Independente, não sei se o Corinthians vai cair, não sei os resultados daqui para frente, se o time vai melhorar. Afinal, eu acho o Mano Menezes um bom treinador. Acredito que ele pode organizar assim o time e livrá-lo do rebaixamento. Mas após o que eu vi ontem, realmente me pegou. Pegou porque você vê o pior time do campeonato vir no estádio do seu time dominar, ser dono do jogo como foi, dá um choque. Principalmente vendo de perto. Talvez vendo da televisão, você não tem a dimensão do que é ver o tanto que a torcida grita, o tanto que a torcida apoia. Como é bonito ver o estádio naquela atmosfera querendo ganhar, jogadores dentro de campo perdidos, cara. Perdidos. A parcela de culpa é grande desses jogadores, sim. Uns porque não souberam encerrar o ciclo, outros porque acharam que, sei lá, cara, acham que são craques, mas já deu, cara. Já deu para muitos jogadores aí, inclusive para essa diretoria que é responsável por tudo isso. Todo ano começa quando a última temporada acaba. A última temporada acabou, o Corinthians tinha conquistado o 4º lugar no Campeonato Brasileiro, finalista da Copa do Brasil e parou nas quartas de final da Libertadores do ano passado, perdendo para o campeão, porque investiu numa comissão técnica qualificada para levar o Corinthians naquele ano, que mesmo com um elenco limitado, conseguiu chegar onde chegou. Mas o Vitor Pereira, eu não vou aqui passar pano pro Vitor Pereira, porque ele errou. Ele errou em ter falado uma coisa e feito outra, né? Mas depois você vai entrando ali, você vai descobrindo as coisas e vê que o Vitor Pereira não quis expor o Duílio naquele momento e acabou se expondo. Porque quando chegou uma proposta decente, ele aceitou. Ali naquele momento ele não queria expor tudo que ele tinha falado pro Duílio no final da temporada passada. Eu lembro que tem uma reportagem até que o Vitor Pereira falou que mesmo que ele não ficasse, o planejamento para 2023 estaria sendo feito, que a comissão técnica dele entregaria um material para a diretoria referente à próxima temporada. Acredito eu, alguns jornalistas falam, mas não coloco a minha mão no fogo por ninguém, nem por Vitor Pereira, nem por ninguém, mas a verdade se mostra aí. Falam que o Vitor Pereira falou para a diretoria do Corinthians que esse elenco não conseguiria competir em alto nível mais um ano e que precisaria rejuvenescer o elenco. Acredito eu que o Duílio, com a inteligência dele, viu onde o time tinha chegado e achou que esse elenco, que já é veterano, um ano mais velho, conseguiria render o que já foi o limite ano passado. Ano passado foi o limite do Corinthians. O que era para ser feito esse ano? Pegar alguns veteranos, talvez deixar como reserva de luxo ali e começar a montar uma nova base. Mas não. Quando chegou em novembro de 2022, quando o Vitor Pereira não ficou após
tudo, o Duílio dá início à missão dele de acabar com a temporada do Corinthians. Talvez ele conclua com sucesso, o final da temporada vai dizer, mas que ele começou ali, colocando o Lázaro como técnico. Nada contra a pessoa do Lázaro, não conheço, né? Não sei, mas quem conhece por aí fala que ele é gente boa, tudo mais, ele tem cara de ser. Pra assumir o Corinthians, cara, não dá. Não dava. O Corinthians, nessa gestão aí desses caras, eles tentaram repetir várias vezes o efeito Carille. Mas esqueceram que o Carille ficou 9 anos trabalhando com os técnicos mais vencedores da história do Corinthians. Um dos mais, né? Incluindo o Mano aí, o Tite, que é o mais vencedor. Os principais títulos aí. O principal técnico da história do Corinthians. Antes de assumir o time profissional. E ali ele pegou um time de jogadores jovens, um elenco enxuto, mas com jogadores ainda com saúde, com tesão de vencer. Naquela época ali, ainda o Fagner, o Cássio, né? Aquela coisa de não se achar que o clube e a torcida deve gratidão eterna a eles. Deve pelas coisas que fizeram. O Cássio ainda continua rendendo ali, mas tenho minhas objeções contra o Cássio também, mas não é o foco desse vídeo. Tentou com os Marlós e tudo mais, com o Silvinho, agora com o Lázaro. Não deu certo, que já era algo anunciado. E aí tira o Cuca, que é um bom técnico, mas que ele já sabia. Os principais veículos do Corinthians falavam, né, que não seria uma boa Cuca pelo Corinthians, tudo mais, tudo mais. Também não vou entrar em detalhes nisso, porque aconteceu o que aconteceu. E aí traz o Luxemburgo. O Luxemburgo com toda a sua experiência ali para apaziguar aquele momento que estava sendo de pressão. E ali ele demora 8 jogos para vencer, e com isso o Corinthians já vai ficando lá embaixo no campeonato. Só que ali a moda antiga, né? Porque o Lucha é um técnico à moda antiga ainda, né? O futebol evoluiu, o mundo evoluiu, mas o Lucha como profissional não evoluiu, isso ficou claro. Mas ele deu o jeito dele igual ele fazia nos times deles lá de antigamente, né? Colocou os principais jogadores ali para ter liberdade, né? Tentando dar um jeito ali, o resto correr pelos outros. Encontrou soluções interessantes, dando continuidade ao Murilo, achando o Moscardo. E aí, o Duílio, na sua grande missão, a qual ele iniciou, vai e coloca a cereja no bolo de M, né? Que ele deu pra torcida. Vende o principal jogador, vende o seu melhor zagueiro e vende o Adson, que se não era um dos melhores jogadores ali do Brasil e tal, mas no Corinthians era um dos principais atacantes. E ali, o Lucha já tinha suas limitações como treinador, tentou fazer o que pôde ali, e aí o Duílio vai e vende os principais jogadores do time. Cai tudo nas costas do Renato Augusto, que já não tem mais saúde para ser jogador profissional e para ser o principal jogador do time. Talvez vindo do ano passado o Renato sendo administrado ali como um reserva para entrar em determinados jogos para ajudar, talvez ele fosse mais útil do que está sendo agora, sobrecarregado fisicamente, e tudo começou errado lá atrás. E aí agora a gente tem que ver de novo a cara de pau dessa chapa que comanda o Corinthians há tantos anos vindo, que vai resolver os problemas que eles próprios criaram. Como tem gente lá dentro que ainda vai conseguir votar nesses caras? Não são corintianos, cara. Não são corintianos. Até porque o senhor André Luiz de Oliveira, o senhor André Negão, fala que quem não faz conta BMG, quem não é sócio torcedor, quem não é sócio do clube não é corintiano. Quem vota nele também não. Às vezes um torcedor do Corinthians não tem condição de ter um celular. É uma torcida, na sua grande maioria, ali de baixa renda. Aí não vai ter condição. Às vezes o outro não vai nem saber mexer no celular para abrir uma conta. Aí o cara vem falar que quem não faz isso não é corintiano. Olha a falta de noção do cidadão. Que não conhece os títulos, a história do clube, que aquela vergonha do debate da Gazeta e vem falar isso. Que quem não contribui financeiramente com o clube não é corintiano. E eles então são o quê? Que só prejudicaram o clube todos esses anos. E tá aí a conta. Corinthians sendo dominado pelo Lanterna em casa. E sabe por que isso? E aí eles venderam todo mundo para falar que teve superávit, recorde de faturamento. A que preço? Fazendo o torcedor passar a vergonha que passou ontem. Esse time se arrastando em campo porque teve que passar por tantas preparações físicas, tantos técnicos diferentes, que a merda começou lá atrás, em novembro de 2022. Mas uma hora a conta chega, igual diria André Sanches, né? Só que aí agora, né, eles querem continuar aí. Na segunda divisão, talvez. Eu tô preocupado. Pra ser sincero, eu tô bem preocupado. Ele veio forte aí pra esse ano pra derrubar o Corinthians e tá conseguindo. Aí você tem que ver nego passando pano, tal. Lá atrás, ele teve a oportunidade de fazer o que ele prometeu fazer, mas quis bancar Silvinho, trouxe jogador caro. Que austeridade financeira é essa? Fatura 1 bilhão e a dívida baixa 1% no ano. Aí quer vir com cortina de fumaça e falar que teve turnaround, redução de dívida, faturamento recorde. Pra quê? Eles acham que enganam quem, cara?
Só se for eles mesmo. Mas enfim, só um desabafo aqui. Você que tá vindo aí no canal, deixa o like, se inscreve aí, né? Acompanha a gente. A gente tem bastante conteúdo legal no nosso Instagram também, segue a gente lá. No TikTok também. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Vamos falar do Corinthians aí. Eu espero de verdade que o Augusto Melo ganhe. Tenho minhas objeções sim a ele, mas esses caras não dá mais. Olha o que o Corinthians virou. Olha a vergonha. Tinha muito mais aqui pra falar, só que esse vídeo iria longe. Mas vem pro canal que a gente vai resenhar muito ainda sobre o Coringão. Vamos falar muita coisa. E vamos ver, né? Vamos ver o que vai ser nessas rodadas, porque eu não consigo projetar, não consigo mais pensar. Cada jogo agora vai ser uma surpresa e eu espero que seja surpresa boa, porque surpresas ruins, sensações ruins a gente já tá tendo o ano inteiro. Tá bom? Valeu, galera. Obrigado. Vai, Corinthians, e um forte abraço.